Olha esse assunto que interessante. Por que eu estou trazendo esse assunto? Assista o vídeo ao final, até o final assista o vídeo e você vai entender que isso aqui está relacionado também ao Brasil. Na verdade, está relacionado ao mundo. Preste bem atenção. Segunda maior cidade do Reino Unido. A gente estamos falando da Europa e do poderoso Reino Unido. Segunda maior cidade do Reino Unido, a cidade de Birmingham, declara falência. Prefeitura avisou nesta quarta-feira, dia 6 de setembro, que não é mais capaz de pagar as contas do município de cerca de 2 milhões e 200 mil pessoas, 2 milhões e 200 mil habitantes, que podem ficar sem serviço básico, meu querido. Olha só, vamos ver o que diz mais a matéria aqui. A cidade de Birmingham, a segunda maior do Reino Unido, a gente não está falando da terceira, quarta, quinta, 10ª cidade maior do Reino Unido, mas estamos falando da segunda cidade maior do Reino Unido. Ela declarou falência nesta quarta-feira, dia 5 de setembro. A prefeitura emitiu um aviso de que não consegue mais pagar as contas do município, comprometendo os serviços públicos de cerca de 2 milhões e 200 mil pessoas. Nesta manhã, a prefeitura avisou então ao governo central de um rombo no orçamento deste ano de 2023 de cerca de 87 milhões de libras, que vai dar mais ou menos 541 milhões de reais. Eles colocaram libras aqui, mas é reais, ó, o símbolo do real lá, então eles erraram. Cerca de 541 milhões de reais na nossa moeda brasileira. Ao avisar ao governo central que não consegue mais pagar as contas do município, a prefeitura disse que apenas fundos para a proteção de pessoas vulneráveis, pessoas pobres, e de serviços essenciais, que deve ser saúde, no caso segurança pública e educação, estão liberados. Veja aqui, com a falência da prefeitura, o governo central assume as contas, mas ativa medidas como cortes nos serviços básicos e não básicos, aumento de impostos locais. Quem vai se ferrar? O povo. Isso nós estamos falando do Reino Unido, não estamos falando do Brasil. Os caras vão cortar serviços básicos e não básicos, vai aumentar os impostos, a carga tributária, o povo vai sofrer, vai ter que pagar impostos, mais impostos caros, venda de propriedades públicas e venda de outros ativos. A prefeitura de Birmingham enfrentou episódios locais que ajudaram a colapsar as contas. Em um deles, o governo local contratou um sistema de tecnologia da informação para tratar dos dados internos. O valor inicial do serviço era de 19 milhões de libras, cerca de 118 milhões de reais na moeda brasileira, mas a instalação acabou atrasando quase 3 anos. Isso aqui me cheira corrupção, meu querido. Para ser bem sucinto. O segundo, em outro caso, em 2010, uma decisão da justiça deu razão a um grupo de 5 mil funcionárias mulheres que haviam apresentado uma ação conjunta, alegando que ganhavam salários menores para exercer as mesmas funções que os homens em serviços públicos. Houve casos de pagamento de bônus a funcionários e não a funcionárias. Para igualar ao quadro, a prefeitura teve que desembolsar cerca de 1 bilhão de libras, cerca de 6 bilhões 220 milhões de reais. Também cheira a corrupção. Muito estranho isso aqui, muito estranho. Nesta quarta, o vice-líder da prefeitura do Partido Trabalhista, lá também tem um PT, gente. No Reino Unido tem um PT lá também, Partido Trabalhista lá. Nesta quarta, o vice-líder da prefeitura do Partido Trabalhista pediu desculpas à população,
mas os deputados da oposição, conservadores, acusaram os líderes da prefeitura de terem mentido aos eleitores sobre as finanças da cidade. Parece até parecido com o Brasil, né? O sistema político brasileiro, mentido. Você já viu político mentir para a população? Político mentir para a população? Por isso que eu falo que o sistema político é igual em todo lugar, né? O sistema político trabalha em favor dos banqueiros, e menos em favor da população. Você vê que os caras vão ter que aumentar impostos para tirar dinheiro do povo para ajudar a cidade a não ficar sem os serviços básicos. Por que eu estou trazendo isso aqui para vocês? Que esses dias atrás, milhares de prefeituras no Brasil declararam que estão no vermelho, que estão em uma situação financeira terrível. Eu estou falando no Brasil. Milhares de prefeitos, milhares de prefeituras estão dizendo que estão numa situação financeira delicada e que o governo federal, que é no caso o presidente Lula, tem que tomar uma atitude para socorrer milhares de prefeituras que estão numa situação financeira de dinheiro terrível. Engraçado, aqui é o Reino Unido, a segunda maior cidade do Reino Unido, na Europa, numa situação deplorável, dificílima, uma situação horrível na parte de finanças, né, de dinheiro. E no Brasil não é diferente. Milhares de prefeituras numa situação financeira tenebrosa. Não parece coincidência, gente? Eu tenho falado nos meus vídeos que o mundo inteiro está indo para uma situação, né, principalmente depois do que a gente passou no ano de 2020, o mundo passou no ano de 2020, onde o mundo fechou, né, tudo parou por causa do que aconteceu no ano de 2020, né, você já sabe do que eu estou falando. Aí eu falei que as coisas iam piorar nos próximos anos. Você vai ver em 2022, 2023, 2024, 2025, nos próximos 5, 10 anos, as coisas vão colapsar. A parte financeira nos países, no mundo, vão ficar difícil. E os impostos vão aumentar, o valor dos impostos. O povo vai sofrer financeiramente. O povo, o eleitor, aquele que acredita no sistema político no mundo inteiro vai sofrer. E aqui é a prova, ó. Segunda maior cidade do Reino Unido declara falência. E milhares de prefeituras aqui no Brasil declarando situação tenebrosa, dificílima na área da finança, de dinheiro. O que pode acontecer no Brasil? Aumentar o valor dos impostos. Porque só através de uma arrecadação maior de impostos pode-se levantar mais dinheiro e aí dizer que vai socorrer as cidades, né? Socorrer os países, socorrer o povo. Para ajudar o povo, quem vai bancar? O próprio povo. E quem vai sofrer é o próprio povo. Então, a solução não é o sistema político aliviar o bolso do eleitor. Isso no mundo. É aumentar os impostos, arrancar mais dinheiro do povo, falando que vai usar esse dinheiro para melhorar as contas públicas. A mesma coisa está acontecendo aqui no Brasil. A mesma coisa. Parece coincidência? É no mundo, não é só no Brasil. Então prepare-se. Para você que ainda acredita em sistema político, prepare-se, porque o povo vai gemer, mas o povo insiste em acreditar que o sistema político vai ajudar, vai socorrer, vai usar de justiça para que o povo não sofra. A única solução para o povo mudar realmente, de verdade, a sua situação, e a única chance que nós temos é o povo acordar e se unir e um ajudar o outro, porque sistema político, olha o que eles vão fazer aqui, ó. Vou descer para aqui para vocês lerem de novo junto comigo.
aumentar impostos locais, aumento de impostos locais, venda de propriedades públicas, cortes nos serviços básicos e não básicos, mas cortar no salário deles, na carne deles, com certeza nunca você vai ver. Eles diminuem seu salário, suas regalias, a sua vida de marajá, de rei. O sistema político não vai diminuir a questão da dívida pública, parar de pagar dívida pública para banqueiro, encher bolso de banqueiro, você nunca vai ver. Mas o povo vai sofrer. O sistema político não sofre, os banqueiros não sofrem, continua tirando dinheiro do povo. Mas o povo iludido, a cada ano, pensa que o sistema político vai modificar ou vai resolver a vida do povo. Vai vendo. Passa para frente esse vídeo, deixe seu like, seu comentário, se inscreva no nosso canal e fui!